rápido assim, não? Misericórdia. Gálatas 1, irmão. Capítulo 1, no versículo 6 ao 9, eu quero ler com os irmãos. Depois explanar um pouquinho juntamente com vocês a respeito disso. Porque é muito interessante, eu postei outro dia uma mensagem no Facebook a respeito do sábado, a respeito da lei de Deus, dos mandamentos, e recebi como resposta só essa passagem. Ele só escreveu assim, Gálatas 1, 6. Gálatas 1, do 6 ao 9. E adivinha quem era essa pessoa abençoada? Tua mãe. Bispo Alceu Braga. O seu verbo vai vir cá. Eu tenho ele no Face. Ele não escuta, então a gente conversa, e ele postou para mim esse aqui. Gálatas 1, do 6 ao 9. Eu li, refleti e fiz mais ou menos uma explanação sobre isso, e depois eu vou postar essa resposta. Você já conversou com ele pessoalmente? Não, ainda não tive essa oportunidade, essa bênção de Deus. Porque muito se fala, irmãos, da graça. Nós mais ouvimos lá fora, em todas as religiões. Nós estamos no tempo da graça. E isso parece que é uma alforria dos compromissos com Deus. Isso parece uma carta de alforria para qualquer cristão. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Então lá em Gálatas de 1 do 6 ao 9 nos diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Amém por isso. Agora eu me pergunto, uma pessoa culta, estudiosa, PhD, tantos outros HDs aí, como consegue não entender uma coisa tão simples como uma palavra dessa? Não ajudar a Deus, está abençoado. A não ser que queira perverter. A não ser que esse mesmo alguém queira perverter o evangelho. Pela bendita palavra graça, unicamente por isso. Só que eu acho bem interessante que graça de Deus, ela está em Gênesis, ela vem desde Gênesis, ela não vem de Jesus apenas, da cruz. A graça vem de Gênesis. De Gênesis ao Apocalipse, Deus usa de graça e misericórdia para conosco. Gênesis 3, 21 nos prova isso. Vou precisar parar totalmente, senão não consigo. Gênesis 3, 21 nos mostra claramente isso. Então vamos pegar primeiro para falar do Evangelho da Graça, que é de Gálatas 1, versículo 6. Gênesis 3, 21 nos diz assim, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Depois eles terem pecado, depois eles terem desobedecido descaradamente uma ordem direta de Deus, o Senhor usou de misericórdia para com eles. Isso é graça, favor imerecido. O Senhor foi lá, como quem dá uma bronca num filho depois de uma arte, depois de uma birra, depois de qualquer coisa, corrigiu esse filho, mas vestiu esse filho, alimentou esse filho. Se não houvesse graça e misericórdia desde esse princípio aqui, o Senhor teria fulminado Adão e Eva ali mesmo. Não, vocês perverteram tudo que eu fiz para vocês. Vocês destruíram toda a vida que eu dei para vocês. Me desobedeceram. Vocês não vão passar disso. Vou consumir com vocês e vou fazer de novo então. Não, o Senhor usou de graça e misericórdia desde o início. E um pouquinho mais à frente, Gênesis 6, versículo 8. O Senhor usa novamente de graça e misericórdia. E a palavra aqui já é clara a respeito disso.
6, versículo 8, irmão. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Na verdade, o Senhor teve de graça e misericórdia para com Noé e sua família quando os instruiu a construir uma arca, mesmo com toda a desobediência do povo, toda a perversão daquele povo. E teve graça e misericórdia para com Noé e sua família, os colocou dentro daquela arca, fechou por fora, amém? E poupou a vida deles todos. Então, graça e misericórdia do Senhor vem desde Gênesis. Graça e misericórdia não é novidade. Nós não estamos no tempo da graça. Nós vivemos no tempo da graça desde o início. E o povo não entende isso. A maioria das pessoas não entende isso. Quando se fala nós vivemos no tempo da graça, é como se eles exibissem uma carta de alforria. Não, eu estou livre da lei. Eu não preciso de lei, eu não preciso de mandamento. Eu vivo no tempo da graça, irmão. Eu faço o que eu quero, quando eu quero e como eu quero. Eu entro no tempo do Senhor do jeito que eu quiser. Não é a casa de Deus, é a minha casa, a sala da minha casa. Eu vivo no tempo da graça. Eu fui batizado, eu estou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Essa é a lei lá fora. Essa é a palavra de ordem lá fora. Sabe por quê? Descompromisso. Esquecem-se que Deus é um Deus de compromisso. É muito fácil viver na graça de Deus, esquecendo-se de mandamentos, esquecendo-se de lei, esquecendo-se de ordem e decência. É muito fácil. Eu ia trazer um vídeo para vocês assistirem, mas a Marli me aconselhou a não. Também realmente não era o dia nem a hora para colocar aquele vídeo. Comparações que a gente acha lá entre igrejas, e se você mostra isso lá fora para um pentecostal ou para uma outra pessoa qualquer, é lógico que ela vai se ofender. Ela não vai aceitar aquilo de imediato, como eu não aceitei quando eu fui convertido à verdade. A gente não pode ofender, a palavra nos diz para não magoarmos e muito menos escandalizarmos. Isso é um trabalho do inimigo, aquele velho no tempo da graça para não guardar o mandamento. Veja como o inimigo trabalha com muitas pessoas. Exatamente. Isso é um trabalho inimigo. Se você guardar o mandamento, alguém guarda o mandamento. Pode fazer o que você quiser, você fala, não. É um tempo da graça, mas o inimigo mandamento da pessoa. Porque isso é um trabalho do inimigo que trabalha. Não, irmão, nós estamos no tempo da graça. Mandamento é para judeu. Mandamento é para sabatista. Guarda-sábado é para sabatista. Mandamento é para judeu. Mandamento não é para nós. Mas olha só o que Deus vem dizendo um pouquinho mais para frente. Eu acho que nós vamos chegar lá já já. Agora vamos falar um pouquinho do Evangelho de Cristo. Esse que eles usam uma palavra como arma contra eles mesmos. Esse mesmo Evangelho que eles dizem que nós pervertemos. Nós, guardadores de mandamentos. Nós que pervertemos esse Evangelho. Não são eles. Somos nós. Isso é muito bom, sabe? Para a gente usar, não como arma, mas como defesa até. Não, irmão, está aqui a palavra certa, está aqui a perversão. Não somos nós que estamos cometendo perversão de mandamento, de cristandade. O Evangelho de Cristo, segundo Gálatas. Os que professam esta verdade são perseguidos. Como você disse, irmão. Somos perseguidos. Mateus 5. Mateus 5 do 11 e 12. O Senhor nos diz que nós somos bem-aventurados por essa perseguição. E realmente nós somos bem-aventurados por essa perseguição. Porque graças a essa perseguição, irmãos, nós temos interesse em estudar. Graças a essa perseguição, nós temos interesse em nos defendermos. E nós estamos aqui para isso. Não é verdade? Nós não pregamos apenas o Evangelho da graça e da prosperidade. Nós pregamos o Evangelho verdadeiro, irmão. Por isso nós somos perseguidos. Eu canso de ouvir as pessoas falarem a mesma coisa. Ontem eu ouvi isso. O coitado Kleber é um recém-nascido, né? A gente costuma chamar assim. Ele é um recém-nascido e ele está lá no meio de lobos. E às vezes ele não sabe o que responder para o tio dele. Essa semana eu tenho que pegar firme com isso, né? Para ele ter respostas assim mais diretas. Não, mas se a pessoa se o mundo inteiro parasse no sábado, simples, a resposta é simples, irmão. Se o mundo inteiro parasse no sábado, Jesus voltava. Jesus voltava, porque é isso que precisa ser feito. Obedecer. O dia que todos obedecerem, Jesus volta. Claro, se todos parassem no sábado, não ia ter polícia trabalhando, porque não ia ter ladrão trabalhando. Não ia ter médico trabalhando, porque ninguém ia precisar ficar doente. E a gente obedece. E quem obedece é glorificado, é honrado com a glória de Deus. Não teria motorista de ônibus trabalhando, porque ninguém ia sair para trabalhar. Não ia ter ninguém viajando, ia estar todo mundo guardando um sábado. O mundo seria outro, nós nem estaríamos aqui, estaríamos na Nova Jerusalém.
Mas nós fomos perseguidos. E lá em Mateus 5,11 nos diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, olha a palavra, mentindo, disserem todo mal contra vós. Ó, você não vai na igreja, você não passa nem perto. Aquele povo é perigoso. Aquele povo faz lavagem cerebral. Aquele povo estuda para fazer lavagem cerebral dos outros. Você não passa lá não, porque você vai ficar na seita lá e vai ficar, você vai começar a guardar o sábado, você vai sair da graça de Deus. O engraçado é que tantos falam de, olha só como a mente cauterizada das pessoas parece que não raciocina direito. Falam tanto de graça, os irmãos são conhecedores disso, mas é bom a gente relembrar essas coisas. Falam tanto de graça, graça, misericórdia. O que é graça? Favor imerecido. A graça vem, por que ter graça? Por que o Senhor tem misericórdia de nós? Porque somos pecadores. Mas por que nós somos pecadores? Porque um dia foi escrito lá nas tábuas de pedra que nós somos pecadores. Aquilo não é o espelho, que nós já estudamos isso na escola sabatina, não é o nosso espelho. Se não fosse esse espelho, eu saberia que eu sou pecador? Não existiria pecado. Se ninguém tivesse dito para mim o que é pecado, eu não saberia o que é pecado. Então, se eu não sei o que é pecado, eu não sou pecador, não existe pecado. Se não existe pecado, pregaram Jesus em vão naquela cruz. Jesus se entregou em vão, morreu em vão, então para que graça e misericórdia? Uma coisa está ligada à outra. Eu não entendo, sinceramente, como é que pessoas inteligentes, intelectuais lá fora, cultos, não conseguem entender isso. Sendo tão simples para nós. E o Senhor afirma em palavras diretas e explícitas, em Mateus 5, 17 e 20, o que Ele veio fazer. Nós cansamos também de ouvir que o Senhor Jesus é o nosso espelho, é aquilo que nós devemos imitar. Nós devemos ser imitação de Cristo. Então, se nós devemos ser imitação de mais uma coisa que não dá para entender como é que se entende lá fora. Se nós somos imitação de Cristo, por que não devemos imitá-lo em tudo, então? Pois se Ele mesmo disse, não penseis que vim revogar a lei dos profetas, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Quando eu era pentecostal, esse eu vim para cumprir, eu entendia dessa forma. Eu vou dizer para vocês como que eles entendem lá. Eu não vim para revogar as leis dos profetas, eu vim para cumprir. Então é assim, é como se ele viesse cumprir em ponto final. Ele cumpriu, acabou ali. Nós não precisamos mais cumprir, entendeu? É como a lei cerimonial. Acabou tudo na cruz, então acabou tudo. Eles entendem que acabou tudo. Jesus você entendia, irmão? Você não entendia? Assim eu entendia. É assim que os pentecostais ou qualquer outra religião lá fora entende. Eu vim para cumprir, eu cumpri e acabou. Vocês não precisam cumprir mais. Eu cumpri no lugar de vocês, entendeu? E existe uma outra passagem que eu não lembro onde está, que diz que o fim da lei é Cristo. Só que esse fim também é interpretado de uma forma errada. Porque quando diz o fim da lei é Cristo, quer dizer a finalidade da lei é Cristo, e não o fim, o ponto final. Não é isso que está dizendo a palavra. E aí mais para baixo vem dizendo assim, ó, olha só como é mal interpretada a palavra de Deus. Aquele, pois, que violar um deste mandamento, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, está sendo considerado mínimo no reino dos céus. Não tem uma contradição aparente ali? Então não pode ter uma contradição. A palavra ela é o que está dizendo. Por acaso todas essas coisas já passaram? Qual então será esse evangelho? O que prega o descompromisso? O que prega o que eu posso, o que eu digo, o que eu faço, o que eu sou, o que eu sei, ou o que o Senhor está mandando? Qual evangelho nós estamos vivendo? Romanos 10, 4. Romanos 10, 4. Romanos 10, 4. O Fernando está nos dizendo ali para olhar. Vamos olhar o que Deus tem para nos falar. Romanos 10, 4. Ah, sim, irmã. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eles veem só a primeira parte, porque o fim da lei é Cristo. Eles não terminam de ler. Sempre foi assim. Amém. É isso mesmo. Então quem está pervertendo esse evangelho? Somos nós, irmãos? Obedientes? Nós não somos santos, não. A gente tenta. Nós estamos a caminho. Tá? Não estou colocando ninguém no lugar de santo aqui, muito menos eu. Mas a gente tenta, a gente está a caminho. A gente caminha a passo cansados, curtos e muitas vezes pesados em direção a Cristo. Não é fácil. Não é fácil ser perseguido, ser injuriado, tacar o dedo na tua cara e falar quem você pensa que é. Ontem mesmo eu recebi uma crítica ferrenha. Você vê como o diabo é atento, irmão. Minha sobrinha abriu um Facebook lá, ela tem idade da Manuela.
abriram um Facebook para ela. Só que eu vigio a Manuela, o Jorge e a Fernanda nos Facebook o tempo todo. Eles ficam até bravos comigo. Só que, ó que você vai colocar, ó que você vai compartilhar aí, o tempo todo eu falando com eles. E aí eu vi lá no Facebook da minha sobrinha uma coisa que não tinha muito a ver com criança. Eu só escrevi assim, ó, Bia, isso não é coisa de criança, Bia. Ah, dá pra me dar uma mensagem no meu telefone, da minha cunhada. Você está pensando o quê? Deixa que eu educo minha filha, eu sou uma mãe exemplar. E agora no sábado é lícito criticar a vida dos outros? Eu falei, meu Deus. Pronto, arrumei um emprego. Por causa de um comentário, nossa, pra mim aquilo lá foi um comentário, não foi uma crítica. Era para uma criança, aí minha mãe já me ligou, já falou, ó, a tua cunhada ficou chateada por um comentário. Eu falei, não tem nada a ver. Eu achei que fosse a Bia compartilhando coisas que ela de repente nem leu direito o que era. Não, fui eu que compartilhei, eu que não li direito o que era e compartilhei no lugar da menina. Eu falei, eu percebi que não era muito verdade aquilo, mas amém. Né? Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que você viu como as pessoas usam o sábado contra nós mesmos? Então quer dizer que no sábado você pode criticar a vida dos outros, né? Uma arma. O sábado pode se tornar uma arma, um veneno contra nós, se nós não tomarmos uma posição, um testemunho. E muitas vezes nós erramos, nós falhamos, irmãos. Eu falho. Somos todos falhos, não tem ninguém perfeito. O evangelho verdadeiro. Quem está pervertendo esse evangelho? Marcos 7, 6 e 9. Quem perverte esse evangelho perfeito do Senhor Jesus? Aquele que prega a sua própria vontade, a sua própria lei, o seu próprio juízo. Aquele que diz para as pessoas e mente descaradamente, olha, você tem que viver conforme o teu bel prazer, conforme te faz bem, conforme te apraz, ou fazer um sacrifício que não é um sacrifício obedecer ao Senhor. A lei do mandamento é justa e boa. Ela não tem nada de sacrificial. O tempo de sacrifício é que foi abolido na cruz. Eu disse que ia ser um culto interativo e eu vou deixar os irmãos ler. Então, quem quiser se dispor a ler, Marcos 7, do 6 ao 9, por favor. Amém? Todo mundo sem pai, Cristiano, faz a frente aí. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Amém. E disse-lhes... Peraí, só um minutinho, desculpa, Cristiano. Eu acho que até o 8 está bom. Negligenciando o mandamento de Deus e guardando a tradição dos homens. É engraçado como isso eles também usam contra nós. Eles dizem que nós é que guardamos tradição de homens. Já pensou? Mas como assim? Você está nos 10 Eu posso explicar isso para a senhora porque eu estive lá do outro lado. Então é assim, irmã. Eles não creem, eles não têm entendimento nenhum do que é lei cerimonial e lei moral. Eu não sei onde eles colocaram a tábua dos 10 mandamentos. E eu não sei quem para eles apagou o quarto mandamento, porque o quarto mandamento não existe. Simplesmente não existe. E o pior é que não se guarda. Eu cansei de falar isso para a Marli quando eu estava lá do outro lado. Eu cansei de falar para ela, não, mas a gente não guarda o sábado, mas também não guarda o domingo. Todo dia é dia do Senhor. Todo dia é um dia para se adorar a Deus. Eu não preciso de sábado, eu não preciso de sexta. Existe uma passagem na Bíblia que nos diz... lembra que eu mostrei para você ontem? Que o rapaz deve ter... A senhora falou que tem um rapaz que encontrou... Falou para a ali, que encontrou a prova de que não se precisa guardar o sábado. Eu tenho certeza que é aquela passagem que eu mostrei para a senhora, que agora já me fugiu de onde está. Ontem eu pedi para Deus, Ele me deu na mão a passagem e agora eu já me esqueci onde está. Que diz que vós guardais dias, anos, luas, festas. Das luas novas, dos vossos sábados, todos estão fartos. E aquela passagem também é usada contra nós.
né? Ele falou, eu logo pensei. Porque eles não têm entendimento do que é lei cerimonial e lei moral. E eu não sei sinceramente onde é que colocaram o quarto mandamento. O Kleber me confidenciou que ia lá em casa ontem, e o tio dele, olha, um crente da Deus e amor, acho que é que... Tio, qual que é os 10 mandamentos pro senhor? O tio dele falou os 10. Só errou o quarto. É o domingo, guardar domingos e festas. Um crente falou uma coisa dessa, irmão. Guardar domingos e festas. Ele falou, não, tio, não é isso não. Ele disse que pegou a Bíblia lá e mostrou isso no vídeo pro tio dele. Eu falei, aí, rapaz, ele aprendeu, tá aprendendo. Então é isso, irmãos. Eu não sei aonde que eles aprendem essas coisas, sinceramente. Eu hoje parece que Deus passou uma borracha assim na minha vida, que eu não me lembro das coisas que eu falava, os absurdos que eu falava. Mas falo. E essas armas aqui são poderosas contra, sabe, o inimigo usa poderosamente essas armas. Eu chamava vocês de mente cauterizada, tá? Vocês têm a mente cauterizada, fizeram uma lavagem cerebral nesse povo. Como é que pode isso? Fica tudo escravizado no sábado. Tudo era biologia, né? E nós estamos pervertendo a lei de Deus. Segundo alguns dizem, usando Gálatas 1, do 6 ao 9. Nós pervertemos a lei, nós somos um povo pervertido na língua deles, aos olhos deles. Preceitos de homens não são leis morais de Deus ou os 10 mandamentos como eles são? Esses são os que pervertem o Evangelho. João 8,47. Já estamos chegando ao final. Sabe por que eles acham isso tudo? A explicação é simples aqui, está resumida em poucas palavras. João 8,47. João 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. O meu ex-pastor, eu disse mais ou menos isso para ele, quando eu me vi iluminado pela verdade. O homem quase pulou de mim de porrada dentro de casa. Ele tentou me amaldiçoar, né? Mas ele não pegou, porque eu não caí na armadilha do inimigo. Ele falou um monte de desaforo. E aí na cartada final eu falei para ele, sim, pastor, e se eu quiser ficar lá e guardar o sábado, porque eu já estou guardando o sábado faz tempo, você que não sabe. Lá não tem lugar para quem guarda o sábado. E a Maria tinha uma sacolinha da água, não sei, em cima da mesa. O Ministério da Mulher tinha. Ele olhou para a sacolinha e falou, você quer guardar o sábado, você vai lá para a igreja adventista do distrito do Clarito. Eu falei, amém, pastor, faz a minha carta lá que eu estou saindo. Eu não sabia que usava de carta, não usava de carta. Eu falei, faz a minha carta lá que eu estou saindo então. Aí eu falei para ele, falei para ele assim, ó, antes de você, ainda pedi oração para o homem. Antes de você ir embora, vamos morar aqui, né? Ele estava nervoso demais. Eu falei assim, vamos morar aqui, né? Eu não vou orar para ninguém. Ele pegou o Daniel e saiu puxando o Daniel para fora. Eu falei, pastor, não deixa o inimigo te usar não. Rapaz, quando eu falei isso comigo, ele voltou para dentro. Agora eu apanho. Você está dizendo que o inimigo está me usando? Está dizendo que eu estou sendo usado por Satanás? Eu falei, não tá, pastor. Eu pedi para você orar, você não quer orar, mano. Já esqueceu que você é um homem de Deus? E aí ele foi embora. Ele foi embora muito bravo, mas muito bravo. Porque eu só queria que ele me explicasse. Eu só queria que ele abrisse a Bíblia na minha frente e me provasse que ele está certo. E ainda voltando assim. Eles não fazem isso. Não tem como fazer isso, irmão. Você sabe que não tem. Ele fala que é Espírito Santo. Não, o negócio foi... Ixi, irmão, o negócio foi feio. Foi tão feio que deu até a polícia. O negócio foi feio, porque depois ele voltou lá ainda para me desaforar mais um pouco e... Meu Deus do céu. O negócio foi feio. Mas por quê? O que nós lemos agora mesmo lá ainda? Nós seremos perseguidos, injuriados, maltratados. Isso é só o começo, irmão. Quando te pendurarem de cabeça para baixo, te torturarem em nome de Jesus, aí é que eu quero ver. Torcer o parafuso. Vai ficar feio. Vai ficar um pouquinho pior do que já está.
Agora nós vamos para a última parte. Anátema. Anátema. Significado de anátema, maldito. Fora da igreja. Nos chamam de malditos. Nos chamam de gente fora da igreja de Cristo. Nós somos o povo que crucificou Jesus, disseram para Marli uma vez. Eu não vou para essa igreja. Essa igreja é do povo que matou Jesus. Só que o sobrinho desse homem está batizado em nome de Jesus hoje, porque nós levamos para a igreja. Graças a Deus nos acompanhou e foi batizado pela graça de Deus. E hoje é um garoto exemplar lá do bairro, na favela lá onde a gente morou um tempo. Um fruto valoroso saiu dali, né? Apesar das acusações, apesar de tudo que aconteceu ali. O que não é santo ou inspirado, né? É o significado de anátema. Doutrinas de homens, ensinamentos rudes e humanos. No Concílio de Laodiceia, isso aqui é umas anotações que eu fiz para não me perder, né? Porque no Concílio de Laodiceia, no ano de 364, foi substituído o sábado pelo domingo pelo imperador Romano Constantino, que nós já sabemos, mas claramente isso não é bíblico. Então toda vez que você aperta um outro crente de uma outra denominação, fala, me prova na Bíblia o que você está dizendo, os textos que ele vai buscar são básicos, são coisas básicas, só que são duas palavras que eles leem, eles não leem o texto inteiro, eles não leem o contexto da palavra inteira. Eu tenho experiência própria para falar disso, porque eu fazia a mesma coisa. Então nós somos salvos pela graça desde o início. Isso é sabe, nós precisamos dessas respostas às vezes. Nós vivemos no tempo da graça, nós sempre vivemos no tempo da graça, desde Gênesis. Nós nunca saímos debaixo da graça de Deus. A partir do momento que Ele soprou o fôlego de vida em nossas narinas, foi pela graça e misericórdia do Senhor. Não há outra razão para se viver aqui. Nós obedecemos a Deus por amor. João 14,15. Por quê? Por que guardamos o sábado? Por que obedecemos o mandamento? Por amor. Por amor ao que Ele já fez por nós. Por amor ao que Ele tem feito por nós. Por amor ao sacrifício dele na cruz. Eu não guardo o sábado para ser salvo. A gente sabe disso. Eu guardo o sábado porque eu amo o Senhor. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e eu permaneço no seu amor, se guardardes os meus mandamentos. Permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneça. Jesus guardou os mandamentos porque era judeu. Claro, guardou os mandamentos porque era judeu e porque era mandamento. Porque se não fosse mandamento, ele não precisava ter guardado. 1 Coríntios 16, 26, ainda nos explana mais um pouquinho a respeito dessas coisas. (16:26) de 1 Coríntios. Não. Uma confusão, porque eu não anotei isso certo. Fernando, repete. 16, 25, 23. É. Não, mas não era isso não. Eu devo ter feito uma anotação errada, perdão. Perdão, vamos lá para Atos 24. Mas ele fala de graça. Fala da graça é na bênção católica. 24:14 de Atos. É a última passagem. Essa também é bem conhecida nossa, né? Que as pessoas nos acusam de sermos seita. 24:14 de Atos, irmão. Nos acusam de sermos seitas, e Paulo já nos dizia aqui a respeito da seita, né? Uma resposta maravilhosa a qualquer pessoa que apontar o dedo na cara de um verdadeiro cristão e dizer que nós somos seita, né?
Então, se nós somos seita, nós pertencemos a uma seita fundada por Cristo. E onde Paulo apoia completamente essa seita, quando ele diz assim: confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Amém por isso. Ponto final. Com isso, você fecha a Bíblia e deixa a pessoa pensativa a respeito de tudo isso que nós lemos, fora Apocalipse 12, 17, que nós conhecemos bem também, que nos diz que, mais uma vez, nós seremos perseguidos, seremos atacados, seremos injuriados, mas essa é a igreja verdadeira. E a igreja verdadeira não nega as raízes cristãs, não treme diante de acusações vãs, e sem fundamento nenhum. Amém, igreja? Amém. Eu quero colocar para os irmãos um vídeo de uma cantora